Primeiro, pratos aí, conta pra gente. Pelo amor de Deus, conta. Eu gostaria muito de contar tudo isso. Como vocês podem perceber. É isso, gente. É isso. Bate-papo que a gente está fazendo pela semana e pelo Dia das Mulheres, e uma vez por semana a gente quer trazer uma mulher que a gente considera uma mulher fantástica, né? E por isso convidamos você para vir bater esse papo com a gente. Para nós, você é um exemplo de garra, mãe do Theo e da Anne, a Anne que está aí com um pouco mais de 30 dias, né? Sabemos um pouco da sua história, que você começou aos 16 anos no seu primeiro negócio, né? Hoje está no comando da PLMX, que é uma empresa de tecnologia que emprega mais de 45 pessoas, né? Iniciou sua formação em tecnóloga de projetos mecânicos e processos, depois veio para engenharia mecânica, complementou com economia, mestrado em finanças, né? É muito entusiasta da tecnologia, que é um meio que todas nós estamos inseridos, e sei que você está sempre pesquisando o que tem de novidades nesse setor, né? E as mulheres, elas vêm se destacando muito no mercado de trabalho, e isso a gente nota que tem um crescente interesse sobre esse fenômeno do empreendedorismo feminino, né, que são as mulheres à frente dos seus negócios. E a gente não está aqui para comparar homens e mulheres, não é essa a nossa ideia, mas a gente admite que no contexto social e familiar, os recursos de tempo, de energia que se despende para desempenhar o papel de mãe, para cuidar da casa, muitas vezes entram em conflito com as demandas de desenvolvimento de uma carreira empreendedora, né? A sociedade ainda dá um peso muito grande para a mulher como responsável por esses cuidados com a casa, com os filhos, embora a gente já está se posicionando de uma maneira mais moderna quanto ao papel que homem e mulher têm dentro de uma família, né? Eu penso que a gente acaba internalizando os valores sociais que aprendemos com os nossos pais, de que a mulher é a grande responsável por cuidar da família, despender esse tempo com a casa, né? Então, a gente até queria entender, eu há 10, 11 anos participo muito aí do teu dia a dia como profissional, como empreendedora, né? E como é que você consegue lidar com esse conflito pessoal, familiar, empresarial, porque todos eles concorrem pela tua atenção. Como é que você faz isso, Rê? Conta pra gente. Bom, primeiro esses pratos aí, conta pra gente. Pelo amor de Deus, conta. Bom, eu gostaria muito de contar tudo isso, né? A gente simplesmente, eu falei para Adri um dia, né, que a gente faz, né? A gente se desdobra para poder estar presente nas demandas, tanto como profissional, empresária, tanto como pessoal, família, né? Sou mãe de 2 crianças pequenas. Hoje, independente de qualquer coisa, eu acho que se a gente tiver que falar hoje, a gente tem que se sentir bem, né? Independente de onde a gente estiver, seja no âmbito pessoal, empresarial, familiar, existe um interruptor de ligar a motivação e, de repente, desligar a preocupação, né? Para poder lidar com tudo isso. Então, eu tenho que pensar como a gente trabalha hoje, um sistema integrado, não é mesmo? Então, onde a base disso tudo é o bem-estar o bem-estar inicial para poder entrar com as áreas, os departamentos, né? Que seriam os tais conflitos, né? Que a gente fala aí de como que a gente liga esses pontos, né? Eu acho que é bem o nosso dia a dia. A gente sai para fazer um trabalho, volta para poder cuidar da família. Isso tudo é um gerenciamento, né? Tanto na empresa quanto na vida familiar. Não tem como você desligar, não tem liga e desliga, né? Lógico. A gente agora tem que ter uma inteligência. Empreendedora. Oi? Adri, Adriana. O que foi, Adri? Voltou, Adri.
Ah, não, eu disse, agora vou guardar a Renata empreendedora e tirar a Renata mãe, não é assim que funciona, né? Não tem um interruptor, então hoje a gente tem que ter esse lado, acho que muito bem definido, que é o lado emocional, né, para poder levar isso daí leve, né, tentar ser leve, o mais leve possível para poder entregar tanto a área profissional quanto a área familiar, né. Bom, enfim, é difícil de você falar hoje o dia a dia, né? Hoje o nosso dia a dia é estar em cliente, fazer negociações, né? Visitar cliente, viajar e cuidar de pessoas dentro de uma empresa, ver o lado financeiro disso tudo, né? Então, hoje você tem que ser multitask já dentro da empresa. E isso daí só se estende, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, como família também, né? Então, aí você tem o marido, tem os filhos, né? Tem os pais, né, que não deixa de ser os nossos filhos hoje, mas a nossa referência, né? Então, logicamente, tudo que eu tenho hoje como referência é o alicerce da minha vida, são os meus pais que começaram tudo isso, e quando você fala de empreendedorismo, né, da onde vem tudo isso, toda essa bagagem de querer fazer algo diferente e fazer tudo ao mesmo tempo, não dá, né? A gente tenta, né? Mas não dá. Então, é isso. Eu acho que acaba ficando impossível, né, Rê? Porque você vai levar em consideração todas as... eu costumava falar sempre os pratinhos, né? Você tem um pratinho que está rodando, que é na sua casa, você tem um pratinho na sua empresa, seu filho, seu trabalho, né? Então, o pratinho que tiver mais bambo, você vai lá e dá aquela energia, né? Aí vai lá o outro, vai dando aquela energia, né? Então, acho que é o equilíbrio, e aí que você falou, o mental tem que estar conectado para que isso possa rodar direitinho, né? E você também você não cair, né? O principal está aqui dentro, inclusive, né? Eu só tenho a agradecer essa oportunidade por dois motivos. A Adriane, a gente trabalha tete a tete praticamente todos os dias, né? Então, a gente não tem horário hoje para conversar de negócios, de família, a gente não separa esses momentos, né? Então, quando a gente está numa negociação, e toda essa bagagem de mãe, né? Eu acho que mãe, família, a gente traz para dentro de uma negociação, sim, lógico, né? Eu acho que a gente amadurece conforme, né, a gente tem o primeiro filho, o segundo filho, a gente vai amadurecendo junto, né? E isso daí traz como experiência aí para o nosso dia a dia. Isso só tende a fortalecer no meu ponto de vista como empreendedora. Logicamente, eu trabalho com pessoas, né? E eu acredito muito que isso é a base do nosso trabalho, é você saber que a gente trabalha com pessoas e é intelectual dessas pessoas que fazem o nosso negócio andar. Então, a gente sempre tem que estar motivada a procurar, a estudar. A gente trabalha com tendências, a gente tem que estar sempre à frente de algumas questões tecnológicas, né? Falar de tecnologia hoje é estudar todo dia, né? Então, é difícil você poder separar essas questões todas, sendo que é o nosso dia, né? Seja homem ou mulher, ou qualquer o gênero que vocês queiram comentar, é tudo a mesma necessidade, é estudar para poder entender como que eu levo isso daí para o nosso mercado, né, que isso daí é o nosso grande desafio, né, não como empresário, acho que tem essa questão de você ter isso daí, ter essa leitura da tendência, mas tem ainda o lado, eu sou empresária, empreendedora, né, e eu faço o operacional de ponta a ponta. Então, assim, operacional que eu falo, eu tô com a mão na massa, não tem muito que falar de vamos separar a gestão. Poxa, a hipocrisia da minha parte falar que, gente, eu gerencio, na verdade, eu operacionalizo tudo isso, né, então... você tem que ter um pouquinho de marketing, um pouquinho do comercial, um pouquinho do financeiro, né? O suficiente para você poder galgar aí o seu crescimento e, logicamente, conquistar o seu espaço aí com relação ao mercado, né? Não tem muito... Eu achei muito interessante dois pontos, né, que você colocou, que é um que você falou assim, olha, a minha experiência como mãe me ajudando no negócio. Eu não tenho dúvida, porque a gente aprende a ser multitarefa ali. Ou é, né? Não Exatamente. tem como.
Então, isso acaba, toda a bagagem, né, toda a sua experiência de vida, tudo que você está vivendo, de alguma maneira, aquilo ajuda a compor tudo também. Então, tem impacto positivo para o negócio também. Sem dúvida. Outra questão é essa questão da atualização, né? Apesar de estar inserida, de ter realmente assim, olha, eu sou empresária, sou empreendedora, eu tenho um time, eu tenho uma filha de 30 dias, mas a minha necessidade de crescimento, de aprendizagem é constante, né? Então, eu acho que isso daí também é bárbaro. E eu acho que isso mostra muito um pouco do caminho que você construiu para ter esse sucesso, né? Que é realmente essa busca constante desse aprimoramento. Desse seu lado empreendedora, Rê, numa área de tecnologia, que a gente sabe que ainda é, né? Não vou falar que é, porque ainda é um mundo tipicamente masculino, mas a gente espera que isso ainda mude. Alguma vez você teve a percepção de falta de confiança ou de credibilidade das outras pessoas em relação ao seu trabalho, ao seu potencial, pelo fato de você ser mulher? Olha, Renata, eu acho que a gente, desde os meus 16 anos, quando eu comecei essa trajetória toda, começou na faculdade. A gente tinha poucas mulheres, né? Logicamente, no meu curso, que era engenharia, tecnologia voltada para projetos, processo, só tinha eu e mais uma mulher, né? Então, meu mundo sempre foi azul, né? Nesse sentido. E assim, eu achei que ia mudar quando eu entrasse numa área de economia. Tinha mais uma mulher na minha sala também. Então, assim, eu achava que era só o mundo de mecânica que tinha, que eu estava, talvez eu estaria meio desfocada aí do curso padrão aí que a gente procuraria, talvez, aos 16, 17 anos aí. Mas eu tive a experiência de trabalhar simplesmente, na maioria do meu tempo, com um homem. Então, eu não consigo distinguir, eu tenho dificuldade de entender se eu tive dificuldades ou tive problemas não consigo te falar hoje se eu tive algum problema nesse sentido, porque para mim passou tão leve. Se tive, não notei, né? Se tive, eu não notei, mas passei tão leve por tudo isso, porque é uma paixão, eu tenho uma paixão com relação a esse mundo de metal mecânica, indústria, sempre tive uma paixão né, corre na veia. Então, essa dificuldade, logicamente, aos meus 16 anos, 17 anos, quando eu iniciei na indústria, eu tive os bloqueios de entrada, né, que era um mundo, entrar numa ferramentaria, por exemplo, era um mundo somente de homem, e um mundo de homem com uma menina, né, de 16 anos, eu tive dois agravantes, né, pela idade e pela questão do lado de ser mulher, né. Então, assim, tive essas dificuldades mais iniciais, só que você começando um trabalho e conversando com mesmo esses homens que barravam a gente conseguiu entrar, tive boas entradas, né? Então, hoje eu posso falar que não tive um problema efetivo que me trouxe, né, talvez um trauma de dar uma volta, né, dar um passo para trás. Não, eu sempre me questionava, né, falei assim, puxa vida, a gente corre, tem só homem nesse mercado, e cadê as mulheres nesse mercado, né? Hoje eu fico feliz de ter 4 mulheres na sala, porque dificilmente eu faria uma reunião com 4 mulheres, né? Hoje inclusive, em qualquer reunião que eu vá, eu não consigo colocar 4 mulheres para conversar. Então, o meu mundo sempre foi blue, né? Sempre foi azul, né? Então, assim, hoje eu fico feliz de estar aqui com 4 mulheres que estão no nosso segmento, que estão na área de tecnologia, porque isso daqui ainda é raro, né? Não, eu acho que até falando, assim, pelo pouco que eu te conheço, Rê, talvez até pela sua resposta de não sentiu, eu vejo isso como você não se intimidou. Que se existiu, você não se intimidou. Que se isso existiu, foi tão, entre aspas, diante da sua força, foi muito mais fraco do que você. E aí, vai para frente, né? Que é o que a gente teve que, desbravando esse mundo, que hoje talvez seja até um pouco mais fácil, mas desbravando esse mundo, você tem que fecha os olhos e vai, né? Vai com a sua força, com aquilo que você conhece e sabe de si.
Sim, Não, acho bem que isso. Acho que a autoconfiança que deve ter sempre vindo contigo fez isso, porque eu fico imaginando uma menina de 16 anos entrar numa ferramentaria falando de tecnologia, orientando por um caminho de tecnologia. Tenho certeza que deve ter tido barreiras, deve ter tido gente que olhou e disse, meu Deus, o que ela está fazendo aqui? Então, acho que a sua autoconfiança foi tão grande, como a Rê Sampaio colocou, que foi menor do que qualquer barreira que possa ter surgido, que você nem notou. se eu quebrei a cara, eu não percebi. Então, pessoal, acho que foi muito leve, Nem entendeu? doeu. Né? Exatamente. E o mais interessante, sabe o que acontece também? Eu acho que vale destacar a vontade, a coragem, né? Principalmente a vontade de você fazer, porque é assim, se eu quebrei a cara, eu nem senti, porque eu estava tão focada, tão determinada com aquele objetivo, com aquela minha vontade de fazer, que eu realmente nem percebi. Agora, por exemplo, Renata, nessa sua questão de se tive alguma dificuldade, se tive algum problema, não notei, mas e no sentido geral? O empreendedorismo no geral, independente da figura feminina da Renata, quais foram as dificuldades? Você consegue citar para a gente alguma específica dificuldade da questão empreendedorismo como um todo? Eu acho que assim, o empreendedorismo como um todo é você ser multitask, como a Danusa comentou, e eu acho que o grande desafio que eu tinha era a autocobrança, né, de você estar à frente de um negócio, conhecer departamentos que você vai ter que estudar, então não é por um acaso que eu fui fazer economia, finanças, né, administração ali no início da minha carreira, porque eu precisava munir de informações para poder continuar um negócio. Porém, quando a gente é nova, a gente não tem essa noção do que você realmente precisa, né? Então você faz o planejamento macro sem os micros, né? Sim. E aí você vai tropeçando no meio do caminho e percebe que você tem muito mais a aprender no meio do caminho com relação às coisas que vão acontecendo, né? E só tem que ter a disposição e a percepção de entender que você precisa melhorar. Mas, assim, se você falar de quais são os tropeços aí que talvez no empreendedor, nesse momento dessa passagem que eu tive aí de começar a entender por onde eu tinha que traçar e quais foram as minhas dificuldades, eu diria que foi uma só, né? A cobrança da Renata era muito maior, que atrapalhava muito, entendeu? Atrapalhava muito Renata, mais. A Renata atrapalhava muito os negócios, entendeu? Assim, deve ser mal de nome. Oi? É mal de nome? Mal de nome. Então, assim, a gente se cobra demais, eu não sei se indiretamente a gente tem essa questão de provar, né? E assim, quando eu falo que quando eu virei mãe, eu deixei de provar para mim e comecei a deixar o negócio muito mais. Não quero provar, eu quero fazer e executar e trazer os benefícios, você fica muito mais leve. Então, essa foi uma das dificuldades que eu tive aí com relação a empreender, né? Eu acho que esse momento da cobrança foi o maior desafio aí, que demorou um pouquinho para eu poder entender que não era a cobrança que eu precisava ter, né? Mas sim dar os primeiros passos aí e deixar o negócio um pouquinho mais leve, né? E acho que foi o meu momento, tá? Mas... Excelente. Isso aí. Nós mesmos nos cobramos, né? Porque conseguimos, com coragem, com determinação e com vontade, a gente consegue ir atrás e pular as barreiras que a vida vai nos impondo, mas dentro da gente a gente está se autocobrando que a gente sempre pode fazer melhor, né? Eu acho bacana, ela falou, é a segunda vez que ela fala de leveza, né? Então, buscar realmente esse caminho do meio, né? Não precisa ser tão não precisa ser tão a forceps assim, né? Claro, eu posso ser competente, eu posso ser mãe, posso ser empresária, mas eu posso levar uma vida leve, não tem essa necessidade de ser tão... Sempre brigando, né? Sempre lutando, isso aí. Então, isso eu levo como objetivo, né, sentir bem, tá? Então, para se sentir bem, eu preciso estar bem
na área profissional, eu tenho que estar bem na área afetiva, bem na minha casa, com os meus filhos. Então, eu acho que tudo isso é um equilíbrio, né? Então, lógico, se você tem algo que está te perturbando, dificilmente você consegue separar. Aquele interruptor você não tem, né? Não existe esse interruptor. Então, você tem que estar bem no seu tripé aí. Você começou com 16 anos esse processo de empreendedorismo. Nossa, que palavra difícil. Vamos lá. E você, dentro desse seu caminho, né? Isso aconteceu na sua vida por uma necessidade, por uma oportunidade? Como é que foi? Eu acho que foi por, assim, se eu tiver que definir, não seria nem por uma necessidade. Talvez era muito mais uma vontade do que uma necessidade. Era muito mais uma oportunidade, talvez, né? Que é onde você... eu falo para todo mundo que eu tive muita sorte nessa vida, então achei pessoas bacanas, achei um produto bacana, eu achei um mercado bacana e eu tive muita sorte disso. Então, assim, na verdade, a gente traça alguns objetivos, né? Então, quando você é nova, você traça um objetivo, logicamente, aquele objetivo, né? Meu objetivo era ser milionária, olha que sensacional. Né? Milionário, eu queria ser milionário no primeiro ano de vida de empresa. Esse era o meu grande objetivo. Né? E super fácil, estava super fácil. E eu falei assim, bom, e aos meus 20, isso daí com 16, até os 25 anos eu vou ter as minhas 2 ou 3 empresas, e quando eu tiver meus 35 eu me aposento. Olha que sensacional. Então, eu achei assim, esse era a Renata, sei lá, quando começou, né? E o mais engraçado disso tudo, o mais legal disso tudo é que você descobre que nem tudo são pérolas, né, nessa vida, né, pode ser uma pedra, né, no meio do caminho, mas a gente fala de oportunidade como empreendedora, mas eu acho que é muito mais objetivo traçado, com foco em trazer um benefício próprio num primeiro momento e depois descobre que você não trabalha para você, mas você trabalha fazendo com que você ganhe dinheiro, não fazendo um trabalho, trabalhando, mas você fazendo um trabalho onde você consegue inserir pessoas, né, e consegue aumentar esse time, porque até então eu tinha um time de 15 pessoas, eu queria ter um time de 15 pessoas no máximo, eu não queria ter mais do que 15 pessoas, e eu queria ter um faturamento de 1 milhão, aos meus 16 anos. Então, eu falo assim, com 15 anos eu quero ter o faturamento de 1 milhão com 15 pessoas. Como que eu vou fazer agora o meu projeto de negócio? Eu aprendi a fazer planejamento. Muitas pessoas me conheceram com a parte do planejamento de negócio, que eu tinha planejamento até para ir para o banheiro, às vezes. Eu acho que eu tinha planejamento para fazer tudo. Então, isso daí, quando eu falo de leveza, é por esse motivo que eu falo de leveza, porque foi muito pesado. Os planos, as frustrações, logicamente, as vontades, né? E essas questões todas juntas, né? Para você colocar o primeiro passo, o segundo passo e montar a primeira empresa, para mim foi bem, eu diria, divertido no primeiro momento, frustrante no segundo, e no terceiro eu falei assim, para tudo, vamos começar de novo. Então, então, sim, eu acho que foi uma oportunidade de ir galgando, foram planejamentos sendo feitos e tendo as minhas conquistas e logicamente, as minhas pedras no caminho, né? E foi onde veio a necessidade de melhorar, estudar, estudar. Acho que isso é a base de muita coisa, né, do nosso dia. E é onde a gente entende que foi melhorando conforme o passar dos anos, né? Eu acho que hoje eu não sou a mesma pessoa que eu era há 4 anos, há 5 anos, não sou a mesma pessoa que era há 10 anos, muito menos há 25 anos atrás, né? Sabe, e nem vai ser hoje a mesma pessoa daqui a 10 anos, né? A gente vai sempre... A gente evolui como pessoa. Constante desenvolvimento, né? Mas você sabe que você falou num ponto importante em relação ao 16 anos e
e o trabalho que você vem fazendo, vem se desenvolvendo com muito estudo, isso eu acho que é muito importante. Volto a dizer que pelo seu descritivo, com muito interesse e com muita vontade, né, pela sua história, você está mostrando aí um pouquinho para a gente dessa sua vontade de querer fazer acontecer. Isso é muito fundamental, com muito trabalho e com muito, como eu falei, com muito estudo. E aí eu te faço uma pergunta. E a Renata dos 16 anos para a Renata de hoje? O que a Renata de hoje falaria para a Renata de 16 anos? Poxa vida, é uma pergunta que é difícil, né, voltar para o passado e colocar uma situação hoje, né, porque a gente vive momentos, né, e quando a gente fala sobre Renata do passado, eu falaria para ela, talvez, continue a nadar. Perfeito, né, eu amo. Você falou, continue navegando, eu acho que experimentei muita coisa, né? Logicamente, de tudo um pouco para poder ter bagagem hoje para poder contar a história e conseguir entender, talvez, pessoas, né? Processos, empresas, indústria. Então, hoje, eu diria que quanto mais a gente puder absorver e quanto mais a gente puder testar, né? Eu acho que isso daí só tem a agregar. Então, se eu tiver que falar alguma coisa, continue a nadar e nade muito mais rápido do que você está nadando hoje, porque talvez amanhã você possa usar da melhor forma possível. Sem dúvida, sem dúvida. Excelente. Muito bom. Muito legal. E, Renata, assim, acho que foi muito bacana esse nosso bate-papo, muito aprendizado mesmo. E assim, olhando um pouquinho da sua trajetória, de toda essa bagagem tão bacana que você compartilhou com a gente, né? Hoje, como que você definiria, assim, uma pessoa, se a gente fizesse uma pergunta, né? A gente brinca que essa série chama Mulheres Fantásticas. Como que você definiria hoje uma mulher fantástica? Poxa vida, uma mulher fantástica, eu acho que todos nós somos fantásticas, né? Eu acho que a gente primeiro se dá o valor, né? Para depois, né, entender qual que é a base de comparação. Então, cada um tem o seu eu, e eu acho que o seu eu né? O meu eu, né? É o que eu tenho que tratar. Então, trate de você mesmo, que o próximo você pode agregar valores quando você consegue cuidar de você, né? Você tendo bem, você consegue deixar outras pessoas bem. Então, não é uma pergunta cretina, eu diria. Que é difícil de você falar de você mesmo, né? Mas muito. É muito difícil de falar de você, né? E é difícil de, às vezes, a gente falar do que você fez e o que você poderia fazer, né? Né? É verdade. Como? E compartilhar isso daí é mais difícil ainda, tá, pessoal? Então, eu diria que é isso. A Renata hoje, eu acho que é um livro... Fantástica. É uma mulher fantástica. É uma mulher fantástica. Eu acho que a gente obrigada, sofre muito da síndrome do impostor, né? De, nossa, você tá bonita, não, mas você não viu que eu engordei, nossa, mas... Então vamos aceitar os elogios, vamos aceitar que a gente realmente tem, sim, essa mulher fantástica, mas essa mulher fantástica não quer dizer que ela não exista, que seja só dos quadrinhos, né? É a mulher fantástica que tá aí, que tá na nossa frente, que a gente tá vendo. Possível, real, né? Exatamente, que vai se construindo e se desconstruindo com erros e acertos, né? Sim. Uhum. Isso aí. Com certeza. Sensacional. Não, legal. Eu acho que todos nós, né, a gente está preparado para receber elogios, mas nunca falar da gente. Então, eu acho que essa construção, a desconstrução, acho que é interessante. Tem um lado velado, né, de falar de você mesmo. Acho que tem as questões, né, muito mais eu não sei exatamente como que eu colocaria isso daí, porque... Pode deixar a modéstia de lado, Rê, aqui. Aqui a gente deixa a modéstia ali fora, antes da gravação.
eu não quero parecer clichê, porque é um negócio, é duro, né? Porque você fala de, eu sou uma pessoa que estou bem comigo, né? Estou bem comigo, estou bem com o lado pessoal, profissional, e enfim, isso daí é um negócio que, se eu tivesse que falar para qualquer uma das pessoas, seja feliz, que você seja feliz, né? Traga esse lado felicidade. Eu já fui muito mais pesada nesse sentido, eu falo muito disso, porque realmente era o que me atrapalhava bastante, né? E que eu venho, que eu vejo que hoje eu estou muito mais segura, talvez por ser mãe, talvez por passar por tudo isso daí, a parte materna para mim foi fora do, assim, foi uma curva, eu vou tentar não falar em dinheiro, vamos lá, é uma curva, né, Danusa, é uma curva... É um negócio que a gente... A nossa vida é uma senoide, né, então a gente tem uns altos e baixos, né, mas, desculpa, pessoal, mas a gente tem uma tendência natural de sempre se elevar, tem sempre aquela questão de, vamos fazer o lado, né, ser positivo e tal, mas, cara, tem dia que você fala assim, pô, eu sou muito, desculpa a palavra, mas sou muito foda, né, cara? Tem muita coisa que a gente faz que você fala, poxa vida, eu tenho orgulho do que eu faço, né? Então... Assim como tem dias também que você pode falar, nossa, hoje eu não estou prestando para nada, e nem por isso você vai se diminuir por isso, né? Não vai se diminuir, lógico. O mais bacana que eu acho assim, que à medida que a gente vive, né, que quando a gente olha e fala assim, eu sou muito foda, pode simplesmente você olhar para os seus filhos e falar, eu sou muito foda, olha aqui, né? Exatamente. Olha que coisa, que experiência fantástica é essa, eu estou formando um ser humano, Então, isso independente de... É realmente você valorizar aqui. É isso aí. Exatamente. Acho que essa minha maior conquista foram os meus filhos, né? Então, acho que isso pesa bastante. E o lado familiar, para mim, é extremamente fortalecido. E isso é o que me move, tá? Como pessoa e como empresária. Maravilha. Excelente, que maravilha de troca. Muito obrigada, eu também. Muito obrigada, Renata, por todas as suas palavras, por todos os seus ensinamentos. A gente agradece muito sua participação, foi ótima para nós em todos os sentidos. A gente aprende muito aqui cada vez que a gente conversa com alguma mulher fantástica. A gente sabe que essa luta não é de hoje, as dificuldades não vêm de agora, né? A gente tem ainda um caminho grande de superações e conquistas para as mulheres no mercado de trabalho. A gente tem que insistir em continuar falando desse tema. Ainda tem muito para ser melhorado, né? A prova disso é um relatório do Fórum Econômico Mundial que diz que a igualdade de gênero ela só se dará se a gente continuar nessa luta aí de direitos das mulheres, a gente continuar nessa caminhada só em 2095, assim, nós não estaremos vivas até lá. Não. Isso vai ficar de legado para os filhos, mas a gente tem que... a gente tem que batalhar. Exatamente. A colocou assim um grande segredo que é a autoconfiança, assim, quando a gente perguntou para ela assim, nossa, se aconteceu não sei. Eu acho que esse é um grande segredo, assim, a autoconfiança a gente é tudo. Sem dúvida. Como vocês podem perceber. É isso, gente. Já usou o tempo que ela podia, gente. Obrigada, Rita. Tá ótimo. Obrigada, viu, Rita? Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você por essa troca maravilhosa. Beijo. Beijo, tchau.